Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre aplicações das derivadas, tá certo? No último vídeo a gente já começou a falar sobre esse tópico, a gente tinha falado sobre taxas relacionadas, beleza? A partir de agora a gente vai entrar em um outro assunto, beleza? A gente vai ver como que as derivadas elas interferem no formato do gráfico de uma função, né? Eventualmente, a última coisa aqui que a gente vai fazer nesse bloco do curso é fazer esboços de gráficos, tá? Então, tudo vai começar com o vídeo de hoje, em que a gente vai começar a falar sobre pontos de máximo e de mínimo, certo? Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje, a gente falar sobre pontos de máximo e mínimo. A gente vai distinguir pontos de máximo e mínimo entre dois tipos possíveis. Vai ter os máximos e mínimos globais, ou máximos e mínimos absolutos, e os máximos e mínimos locais, ou máximos e mínimos relativos, certo? Então, o que é que vai ser um ponto de máximo global, certo? Então, o que é que a gente vai ter em geral, né? Então, digamos que a gente tem uma função f, certo? Que vai ter um domínio D, que vai estar contido, né, no conjunto dos números reais, com valores reais também, beleza? A gente vai dizer que f, que ela tem máximo global, beleza? Máximo global, também conhecido como máximo absoluto, beleza? Em um ponto, vamos dizer, um ponto x igual a a, certo? Se f de a for o maior valor que a função assume em todo o domínio dela. Então, se f de x for menor ou igual a f de a para todo x no domínio da função, que a gente chamou aqui, que a gente chamou de D, né? Analogamente, f tem mínimo global, certo? Ou absoluto. Se agora, ao invés de f de a ser o maior valor que a função assume no seu domínio, ele for o menor. Beleza? Então, é máximo global ou mínimo global no ponto x igual a a, respectivamente, se f de a for o maior valor que a função assume ou se for o menor valor. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente teria f de x maior ou igual a f de a para todo x no domínio da função. Vamos ver alguns exemplos, tá? Então, um exemplo inicial seria o seguinte, ó, vamos pegar a função f de x igual a x elevado a x elevado ao quadrado. Tá? Como é que é o gráfico disso, né? É uma parábola com vértice na origem, certo? É uma parábola com vértice na origem. E aí ela faz, né, basicamente assim. O gráfico dela é basicamente assim. Dá para a gente ver já claramente, pelo formato do gráfico, que esse ponto aqui, ó, a origem, o vértice dela é um ponto de mínimo global. Tá? É um ponto de mínimo global. Certo? A gente vai em geral chamar de máximos e mínimos globais, tá? Tem outros livros, tem outras referências que chamam de máximos e mínimos absolutos, mas aqui eu vou ficar chamando de máximos e mínimos globais. Então, aí eu tenho um ponto de mínimo global. É o que a gente já sabia, né, desde o ensino médio. Isso aqui é uma função do segundo grau, que é côncava para cima. Então, ela vai ter um ponto de mínimo, não é isso? Beleza. Então, ela tem um ponto de mínimo global, mas não tem nenhum ponto que é um máximo global, porque a função continua crescendo aqui, ó, à medida que eu aumento x, ela vai aumentando lá para o infinito. Mesma coisa do lado de cá. À medida que eu diminuo o x, ó, que eu vou fazendo o x ir para menos infinito, a função também vai lá para mais infinito. Então, ela tem um ponto de mínimo global na origem, tá? 0 é o mínimo global da função, tá? Mas ela não tem máximo global, certo? Não tem máximo global. Vamos ver outro exemplo?
Então a gente está vendo aí, né, já que uma função ela pode ter um máximo, mas não ter mínimo, ou pode ter um mínimo, mas não ter máximo, certo? Vamos ver outro exemplo. Digamos agora que a gente pegue uma função que é bem parecida com essa última aí, mas que a gente mude só o expoente. Ao invés de pegar x elevado ao quadrado, vamos pegar x elevado ao cubo. E como é que fica nesse caso? Vamos dar uma olhadinha no gráfico mais uma vez. Eixo x, eixo y. Muda agora que a função ela é sempre crescente. Tá? É diferente daqui, né? Que primeiro ela diminui e aí depois ela aumenta. O gráfico dessa função agora faz assim, ó. Mais ou menos assim, certo? Então aí dá para a gente ver que essa função não tem nem máximo e nem mínimo global. Beleza? Não tem nem máximo e nem mínimo global. Ou seja, pode ser que exista o máximo, pode ser que exista o mínimo, pode ser que exista os dois, pode ser que exista apenas um deles, pode ser também que não exista nenhum dos dois. Algo que acontece aqui, certo? Da mesma forma que a gente define o máximo e o... Assim como a gente pode definir o máximo e o mínimo globais, a gente pode também definir o máximo e o mínimo locais. Então, a gente vai dizer que f com domínio D, certo? Nos reais e valores reais, tem mínimo local, ou máximo local, né? Analogamente. Então, vamos começar com mínimo, mínimo local, ou relativo, mesma coisa. Nenhum ponto x igual a A. Se em alguma vizinhança, se nas proximidades do ponto x igual a A, f de A for o menor valor, certo? Então, a gente vai dizer assim, ó, se f de A for o menor valor da função f, ou menor valor da função, em alguma vizinhança de A, em algum intervalo que venha a conter o ponto A, tá? Em alguma vizinhança de x igual a A. Com os exemplos, com os gráficos que eu vou desenhar daqui a pouco, vai ficar mais fácil de a gente entender. Da mesma maneira, eu posso definir também o que é que seria um máximo local agora. Então, mesma coisa, analogamente, certo? Ela tem máximo, tem máximo local agora, ao invés de mínimo, ou máximo relativo, certo? Em x igual a A, quando, se f de A for o maior valor agora, o maior valor da função em alguma vizinhança de x igual a A. Certo? Então, quando eu falo de máximo ou mínimo global, eu estou falando do maior valor e menor valor no geral, tá? No geral. Quando eu falo de máximo e mínimo local, aí não, eu estou só olhando para perto do ponto. Por exemplo, digamos que eu sou um jogador de tênis, por exemplo, tá? E eu sou o melhor jogador do clube em que eu pratico. Então, eu sou o máximo local. Agora, se eu vou disputar algum campeonato regional, por exemplo, eu posso não ser mais o melhor jogador. Então, eu sou apenas um máximo local mesmo. Tem existe alguma região em que eu sou o melhor, mas eu não sou o melhor de todos, certo? Quem é que seria o máximo global aí? Seria o jogador que é o número 1 do mundo, certo? Aí sim, esse seria o máximo global, beleza? É claro que todo máximo global também vai ser máximo local, né? Se ele é o melhor
se ele é o melhor geral, certo? Se ele é o melhor de todos, se ele é o maior de todos, é claro que se eu olhar para apenas os pontos que estão perto dele, ele continua sendo o maior. É claro também que todo mínimo global também é mínimo local. Se ele é o menor de todos, se ele é o pior jogador de todos, se ele perde para todo mundo, certo? Então, se eu olhar para perto dele, apenas no bairro dele, se eu olhar apenas no clube em que ele joga, ele também vai ser o pior de todos, tá? Então, todo máximo global também é máximo local, certo? Então, tudo que é global também é local, certo? Tudo que é global também também é local. Isso aqui é verdade, mas nesse outro sentido aqui não é verdade. Se algo é o máximo local, nada garante que ele vai ser o máximo local também. Beleza? Vamos dar uma olhadinha em um exemplo gráfico que fica mais fácil de a gente entender. Vamos pegar aqui, ó, eixo X, eixo Y. Vamos olhar para uma função que faça assim. Vou fazer aqui de vermelho. Digamos que ela inicia aqui, aí ela desce, aí sobe, aí vai lá em cima, desce de novo. Certo? Digamos que ela tem esse gráfico aí. A nossa função que ela tem esse formato. Então, digamos que esse pontinho aqui, ó, é o A, certo? Digamos que esse aqui é o B, então a gente está olhando apenas em um intervalo fechado, certo? De A até B, tá? Aí vamos olhar aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui. Vamos chamar ele de C, por exemplo. Esse ponto, se eu olho apenas perto dele, ele é o maior que tem, tá certo? Então, esse ponto aqui é o quê? É um máximo, porque ele é o maior, mas ele é o maior apenas na vizinhança dele, certo? No bairro em que esse cara mora, ele é o melhor jogador. Então, ele é um máximo local. Ele seria máximo global? Não, se eu me afasto muito dele, eu vou ter pontos, ó, que vão ser maiores do que ele. Então, ele é um máximo local apenas, não é global, certo? Vamos olhar agora para esse outro ponto aqui. Vamos chamar aqui embaixo de D, por exemplo. D, ele é o quê? Ele é um máximo, mínimo. Ele é o mínimo, né? E é o mínimo o quê? Local. Se eu olhar perto, ele é o menor. Então, ali em D, a gente tem um mínimo local. Por que ele é local e não é global? Porque se eu me afasto muito, ó, eu venho para o lado de cá, que eu tenho pontos que vão dar mais abaixo do que ele. Então, ele não é um mínimo global, certo? Por outro lado, digamos que eu venho agora para esse ponto aqui em cima, ó, aqui, para esse pontinho aqui. Vamos chamar ele de ABCDE, certo? E agora. Esse cara aí, ele é o quê? Ele é um máximo. Ele é o máximo local, porque se eu olho apenas perto dele, ele é o maior que tem. Mas ele é mais que isso. Ele é o maior ponto que dá olhando para a minha função inteira. Certo? É o maior ponto que dá olhando para a minha função certo inteira. Então, esse ponto aqui, ele é, na verdade, um máximo global. Certo? Um máximo global. Tá certo? Então, vê, aqui eu tenho um máximo local, que não é global. Aqui eu tenho esse mínimo local, que não é global. E aqui eu tenho esse máximo global, tá certo? Que obviamente também é local. Se eu olho nesse ponto aqui, aí esse ponto ele é o mínimo global, né? Ele é o mínimo global. Ele é o menor valor da minha função para todos os valores que a gente tiver. E ele está em um extremo do intervalo. Já esse outro aqui, ele também é um mínimo. Perto dele, ele é o menor.
e é apenas local, porque ele não é o menor que tem, porque tem esse outro aqui que é menor ainda. Tá? Então, nesse aqui e nesse de cá, eles são mínimos, certo? E estão nos extremos do intervalo da gente. Agora, uma observação. O que é que eu posso afirmar sobre a reta tangente nos pontos de máximo e de mínimo local que estão no interior do intervalo, ou seja, que não estão nos extremos? O que é que eu posso falar sobre a minha reta tangente aqui? Ó? Ela é horizontal, né? Mesma coisa aqui. Ela é horizontal. Mesma coisa aqui em cima. A minha reta tangente ela é horizontal. Então, essa é uma propriedade que a gente vai explorar agora, tá? Então, se f tem máximo, se f tem, calma, espera aí que eu engoli uma letra aqui, certo? Uma palavra. Então, se f tem máximo ou mínimo local, aí obviamente global também, né? Porque todo mínimo ou máximo global também é local. Então, se f tem máximo ou mínimo que seja local em um ponto x igual a A, que é interior ao seu domínio, certo? O que aqui significa? Significa que ele não é um ponto de extremidade. Ele não é nem o meu extremo da esquerda, nem o extremo da direita. Claro que isso aí só vai fazer sentido se eu estiver olhando para o domínio da função, se for um intervalo fechado, né? Então, que seja interior ao seu domínio. E vamos supor que f' de A existe. Tá? Então, a função ela é diferenciável nesse ponto. Então, essa derivada aí tem que ser zero. Certo? A derivada tem que ser zero. Por que ela tem que ser zero? No caso, porque a reta tangente, pelo que a gente está vendo, ela tem que ser horizontal. Então, se ela é horizontal, o seu coeficiente angular tem que ser zero. E a gente sabe, né, que o coeficiente angular da reta tangente é justamente a derivada nesse ponto de tangência. Certo? Então, essa é a nossa propriedade aqui. Essa propriedade ela recebe um nome. Ela é chamada de teorema de Fermat. Beleza? Teorema de Fermat. Certo? Teorema de Fermat. Ela diz que se você tem um ponto de máximo ou mínimo local que é interior ao domínio da função e a derivada existe nesse ponto, então essa derivada ela tem que ser igual a zero. Certo? Vamos dar uma justificativa para esse teorema? Vamos fazer a sua demonstração? Vamos fazer a demonstração desse resultado. Beleza? Então, a ideia vai ser a seguinte. A gente vai precisar de uma função auxiliar. Uma função que ajude a gente a fazer as contas. A função que a gente vai usar vai ser essa aqui. Vamos chamar ela dessa forma aqui, certo? Que é de x, vai ser definida assim. Ela vai ser f de x menos f de a sobre x menos a. Claro, se x for diferente de a. Beleza? E se o x for igual a a, aí eu vou definir a minha função como sendo a derivada, tá? Então, se x for igual a a, o valor dela é o f' de a. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a seguinte. Repara aqui, ó, qual é o limite de x quando x tende a a. O limite de q de x quando x tende a a é exatamente o quê? Limite quando x tende a a. Ó, como eu estou me aproximando de a, mas sou diferente de a fórmula que eu uso é essa aqui de cima. Ó. Então, vai ser o limite de f de x menos f de a sobre x menos a. É um daqueles problemas que a gente viu lá no início do curso para determinar, né, o limite de uma função que é definida por mais de uma sentença. Vai dar esse limite aqui.
Bem, esse limite é a definição da derivada. Então, isso aqui vai dar justamente f' de a, que, por sua vez, também é o valor de q no ponto x igual a a. O que é que isso mostra? Isso mostra que a função q de x ela é contínua em x igual a a. Isso vai ser muito importante. Por que isso vai ser importante? Porque a gente vai usar, certo, essa propriedade para garantir que q de x em a tem que ser zero. Certo? Que q de a tem que ser zero, ou seja, que f' de a tem que ser zero. Beleza? Então, vamos ver. Vamos primeiro ver que q de a maior que zero é algo impossível. Certo? Por que q de a maior que zero é impossível? Vamos ver. Bem, a função ela é contínua em x igual a a. E a gente sabe que funções contínuas não podem ter buracos nos gráficos, não é isso? Não podem ter buracos nos seus gráficos. Então, se eu estou supondo que esse q de a ele é maior que zero, então o gráfico dela vai ser algo assim. Ó. Digamos que aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x, certo? Vamos supor que aqui está o a. Beleza? E aí, o gráfico da função da gente vai ser algo assim. Eu não sei como é que ele é antes, mas eu sei que ele em a, ele é maior que zero. Certo? Deixa eu melhorar essa minha função aqui para ficar mais fácil da gente visualizar depois. Então, vamos fazer assim. Ó. Digamos que ele sobe aqui agora. Pronto. Então, eu sei que em a, o valor da minha função é maior que zero. Certo? O que é que eu posso garantir, então? Eu posso garantir que existe algum intervalo que ele vai precisar conter o a, em que a função ela é sempre positiva. Isso aí é natural de se esperar, né? Porque a função ela não pode dar saltos. Então, se ela por acaso zerar, ela não pode fazer isso de maneira abrupta. Ó, tem esse intervalo todinho aqui, ó, em que a função ainda é maior que zero. Ela não pode ser maior que zero aqui e, de repente, na hora que a gente andar para o lado, o próximo valor já ser zero. Porque aí a função não iria ser contínua. Ela precisa baixar de pouquinho em pouquinho. Então, existe algum intervalo aqui, ó, que vai estar centrado em a, em que a minha função ela é toda positiva ainda. Toda positiva. Certo? Isso aí a gente chama, essa é uma propriedade que é geral de funções contínuas. Se uma função ela é contínua e ela é um ponto, ela é positiva, então existe algum intervalo que contém esse ponto em que a função é toda positiva. Analogamente, se ela for negativa, tá? Se no meu ponto em questão ela for negativa, a minha função for negativa e ela for contínua nesse ponto, então existe algum intervalo que vai conter esse ponto em que a função é sempre negativa. Essa propriedade a gente chama propriedade da permanência do sinal, certo? Então, isso aqui ó, é a propriedade da permanência do sinal. Toda função contínua tem isso. Se ela é positiva em um ponto e ela é contínua nesse ponto, então existe um intervalo que vai conter esse ponto em que o sinal permanece, que o sinal fica sempre o mesmo. Tá? Permanência do sinal de funções contínuas. Maravilha. Para que eu vou utilizar isso na demonstração? Bem, vamos lá. Tá? Então, se nesse meu intervalo inteiro a minha função q de x ela é maior que zero, tá? Então, vamos anotar isso aqui, tá? Então, ó, existe um intervalo contendo a em que, contendo x igual a a, em que q de x é maior que zero. Em todos os pontos desse meu intervalo.
Sendo que em todos os pontos que forem diferentes de a cara da minha função é essa aqui de cima, ó, não é mais a derivada, é aquela cara que está ali em cima. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Que f de x menos f de a sobre x menos a é maior que zero para todo x nesse nosso intervalo, certo? Para todo x nesse intervalo que vai conter o a, tá? Para todo x nesse intervalo. Então, se a gente pega, por exemplo, se a gente pega o x maior do que se a gente pega o x maior do que a, certo? Vamos escrever isso aqui agora, então. Vamos supor assim o seguinte. Se, digamos que eu olho para o x menor do que a no meu intervalo. Então, eu estou em um intervalo como esse aqui. Eu posso olhar para o x do lado de cá, em que ele é menor do que a, ou do lado de cá, em que ele é maior do que a. Vamos começar olhando se o x for menor do que a. Beleza? Se o x for menor do que a, então esse denominador aqui, ele vai ser negativo, né? Esse denominador vai ser negativo. Só que a minha fração inteira tem que ser positiva, certo? Para que a minha fração inteira seja maior que zero, sendo que o denominador é menor que zero, então o numerador também tem que ser menor que zero, certo? Se o numerador, no caso, ele é menor que zero, é porque f de x é menor do que f de a, certo? f de x é menor do que f de a. Beleza, né? Maravilha. Então, eu estou vendo aqui o seguinte. F de x é menor do que f de a se o x for menor do que a. Isso mostra o quê? Isso mostra que o f de a não é um mínimo local, certo? Ele não é um mínimo local, porque se eu olho para valores antes dele, esses valores são menores do que ele, certo? Isso garante que x igual a não fornece mínimo local. É exatamente o que está acontecendo aqui no gráfico. Todo mundo que está no meu intervalinho aqui, ó, que é menor do que a, os valores da função dão menores do que os valores do que o valor do f de a. Então, f de a não é mínimo local, porque nesse meu intervalo ele não é o menor valor. Tá? Por outro lado, se eu pegar o x maior do que a, aí o que é que vai acontecer? Se o x for maior do que a agora, esse denominador aqui é maior que zero. Mas a minha fração inteira, ela é o quê? Maior que zero. Então, se a fração inteira tem que ser maior que zero, com um denominador maior que zero, então o numerador também tem que ser maior que zero. Então, o que é que eu posso afirmar aqui? Então, o f de x ele é maior do que o f de a. De novo, mesma coisa que está acontecendo aqui. Ó. Quando eu ando do lado direito do a aqui, eu obtenho pontos que têm valores maiores do que f de a. Então, isso garante o quê? Que f de a não é um máximo local, porque todo mundo que está do lado direito dele aí nesse meu intervalo é maior do que ele, certo? Então, x igual a não fornece um máximo local. Beleza, né? Então, aí a gente já tem essa contradição, porque a gente estava admitindo que f tinha um máximo ou mínimo local nesse ponto, certo? Se a derivada não for zero, então ou ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa, certo? Isso aqui justamente é o f' de a, né? Pela forma que a gente definiu. Se o f' de a não for zero, ou ela é positiva ou ela é negativa. Se ela for positiva, então a gente está chegando em uma contradição aqui, porque a gente está vendo que em x igual a gente não tem nem máximo e nem mínimo local. Contradição. Uma outra contradição análoga a essa vai aparecer se a gente supuser agora que o nosso Q de A, ou seja, né, que a derivada, né, que o f' de A, ela é menor do que zero. Isso aí também é impossível. Como que a gente demonstra isso?
exatamente do mesmo jeito que fez essa demonstração aqui de cima, tá? Usa de novo a propriedade da permanência do sinal para funções contínuas, sendo que agora a função vai ser negativa, certo? Então, é análogo. Não vou repetir, não. Isso aí eu deixo para que vocês tentem fazer, certo? É um exercício, mas é exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Tá certo? Então, isso demonstra esse teorema. Por quê? Porque se não tem como esse Q de A ser maior que zero, nem tem como ele ser menor que zero, então a única possibilidade que resta ainda é Q de A igual a F' de A igual a zero. Então, é o que a gente queria demonstrar. A gente queria chegar nessa conclusão aqui, que a derivada tinha que ser igual a zero. Certo? Tinha que ser zero. Então, essa é a demonstração para o teorema de Fermat. Beleza? Vamos ver alguns comentários a mais sobre esse teorema. Começando com esse exemplo aqui. Esse exemplo vai mostrar, esses exemplos agora, vão mostrar que a gente tem que ter muito cuidado na hora de aplicar esse teorema de Fermat. A gente já viu aí em cima, ainda agora, que se a gente usa f de x igual a x ao cubo, essa função não tem nem máximo e nem mínimo, né? Não tem máximo nem mínimo. Nem mínimo e nem máximo global, muito menos local. Mas, o que é que acontece se eu derivar ela? Se eu derivo ela, eu vou ter f' de x igual a 3 vezes x ao quadrado. E se eu igualar a zero, aí eu vejo o quê? Que f' de zero é igual a zero, né? F' de zero é zero. Ou seja, a gente tem esse ponto em que a reta tangente ela é horizontal, mas ele não é nem ponto de máximo nem de mínimo. Vamos voltar aqui para o gráfico dessa função. Se eu olho aqui, a reta tangente ela realmente é horizontal, beleza, mas isso não garante que o ponto é de máximo nem de mínimo local, tá certo? Então, toma muito cuidado. Eu estou dizendo o quê? Se o ponto for de máximo ou mínimo local e a derivada existir, e esse ponto ele for um ponto interior ao domínio da função, então a derivada é zero. Eu não estou dizendo que todo ponto que tem derivada igual a zero é um ponto de máximo ou mínimo local, não, tá? Então, cuidado. Cuidado para não achar que o teorema está dizendo mais do que ele realmente está dizendo. Nem todo ponto em que a derivada se anula é ponto de máximo ou de mínimo local. Não é, certo? Cuidado. Vamos ver outro exemplo, certo? Então, mais uma vez, a derivada ser zero não garante que o ponto é nem de máximo nem de mínimo local. Vamos ver outro exemplo. Vamos pegar agora f de x igual a módulo de x. Como que é o gráfico dessa função? A gente já viu esse gráfico em outras ocasiões, né? É um v, né? Isso fica uma função decrescente, fica uma reta decrescente para x menor que zero e uma reta crescente para x maior que zero. Fica basicamente assim. Então, a gente vê aí que a origem aqui é um mínimo global. Então, obviamente, também é um mínimo local. E é um ponto que está no interior do domínio da função. O domínio da função são os reais, né? Então, basicamente, todo ponto vai ser interior. Mas a derivada não existe, certo? A derivada não existe. A gente já viu isso em vários outros momentos. Não existe reta tangente aqui, porque a derivada de um lado vai dar menos 1, do outro lado ela é mais 1, certo? Então, o que é que a gente pode concluir daí? Máximos e mínimos locais não precisam ocorrer apenas em pontos que a derivada é zero. Também podem ocorrer em pontos onde a derivada... Então, também podem ocorrer em pontos onde a derivada não existe.
beleza? Então, tanto faz. Pode acontecer em um ponto em que a derivada vale zero ou em um ponto em que a derivada não existe. Certo? Se a derivada existir, ela obrigatoriamente tem que ser igual a zero, mas ela também poderia não existir. Então, com isso, a gente tem uma nova definição. Uma definição que é importantíssima. É a definição de ponto crítico. Certo? Ponto crítico vai ser justamente um ponto em que ou a derivada é zero ou a derivada não existe. Certo? Então, dizemos que x igual a é ponto crítico de f de x se f' de a igual a zero ou f' de a não existe. Por que esses pontos são importantes? Porque esses pontos vão ser os candidatos a máximos e mínimos. Então, são os pontos que são candidatos a máximos e mínimos locais. Tá certo? Basicamente, por quê? Porque a gente já sabe que nem todo ponto crítico é ponto de máximo e mínimo, é ponto de máximo ou mínimo local, né? Aqui em cima tem um exemplo, certo? Zero é um ponto crítico, por quê? Porque a sua derivada é zero, beleza? Mas não é ponto nem de máximo nem de mínimo local. A gente acabou de ver isso aqui em cima. Mas todo ponto que for de máximo ou de mínimo local, então, ou a derivada lá nele não existe, como aconteceu aqui, nesse segundo exemplo, ou a derivada lá é igual a zero, pelo que a gente acabou de ver por causa do teorema de Fermat. Certo? Então, o que é que a gente pode afirmar aqui? Máximo ou mínimo, que é local e é interior ao domínio, sempre é ponto crítico. A recíproca é falsa. Beleza? Então, a recíproca é falsa. Por que é falsa? É só olhar para esse exemplo daqui. Esse exemplo já mostra claramente que a recíproca não é verdadeira, tá certo? Então, vamos para exemplos. Vamos calcular os pontos críticos de uma função. Vamos pegar essa função aqui, f de x igual a x elevado a 3/5 vezes 4 menos x. Então, o que a gente tem que fazer, né? Quais são os seus pontos críticos? A primeira coisa é a gente derivar a função, certo? Obviamente, a gente vai derivar ela para determinar onde que a derivada não existe e onde que a derivada é igual a zero. Então, para derivar, a gente tem que usar a regra do produto. Vamos lá, como é que fica aqui? F' de x vai ser o quê? Derivada desse, que dá 3/5 vezes x elevado a 3/5 menos 1. 1 é a mesma coisa que 5/5, não é isso? Então, deu menos 2 sobre 5 aqui. Tá certo? Ficou assim, essa primeira parte. Aí, multiplico pela segunda função, tá? Mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Quem é que é a derivada aí dessa outra função aqui, 4 menos x? A derivada do 4 é zero, porque ela é uma constante, e a derivada de menos x é menos 1. Então, vai ficar assim, 3/5, certo? X elevado a menos 2/5 vezes 4 menos x, tá? Mais, desculpa, menos no caso, menos aqui, menos x elevado a 3/5. Se quiser, né? Se quiser, a gente pode olhar aqui,
para esse termo de outra forma, né? Isso porque tem esse menos aqui no expoente, que é que ele faz? Ele inverte a base. Então, uma outra forma de olhar para esse cara seria olhar assim. Isso aqui seria vezes 1 sobre x elevado a mais 2 quintos. Então, onde é que essa derivada não existe? Vamos começar olhando para esses pontos, certo? Então, onde f' de x não existe. Bem, nessa parte aqui não tem nenhuma restrição, né? Eu posso tirar a raiz quinta do número que eu quiser, não vai ter problema nenhum, né? Lembra que isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado raiz quinta disso, certo? Desculpa, x ao cubo. X ao cubo, raiz quinta de x ao cubo. Vai ficar com o expoente 2 justamente nesse outro aqui, certo? Então, não tem nenhum problema em o x ser negativo. Vai ter problema em o x ser zero, porque se o x for zero, zera aqui embaixo, certo? Então, a derivada não existe em x igual a zero, porque aí eu vou ter zero no denominador, certo? Então, é em x igual a zero. Então, eu já sei que x igual a zero é o primeiro ponto crítico da função da gente, beleza? Porque é o único ponto em que a derivada não existe. Agora, vamos ver onde ela vale zero, certo? É a segunda parte da resolução. Então, onde f' de x é igual a zero. Aí a gente monta da seguinte maneira. Vamos igualar isso aqui a zero, né? O que é que significa dizer que f' de x é zero? Certo? O que é que significa dizer isso? Isso é a mesma coisa que a gente escrever pronto, 3 quintos vezes 1 sobre x elevado a 2 quintos vezes 4 menos x, certo? Menos x elevado a 3 sobre 5 é igual a zero. Eu posso, por exemplo, passar isso aqui lá para o outro lado logo e a igualar já assim. Igual a x elevado a 3 quintos. Beleza. Vou agora pegar esse cara que está aqui embaixo e vou multiplicar ele lá do outro lado. Certo? O que é que vai ficar? No caso, também vou jogar esse 5 aí lá para o outro lado também. Beleza? Então, a gente vai ficar agora com o seguinte. Ainda tem esse 3 aqui. Vai ficar 3 vezes 4 menos x igual a 5 vezes x elevado a 2 quintos vezes x elevado a 3 quintos. Então, aqui, ó, repete a base e somos expoentes. Vai ficar x elevado a 2 quintos mais 3 quintos. Então, 2 quintos mais 3 quintos vai dar 5 quintos, que é 1. Certo? 1. Deixa eu ajeitar esse expoente aí. Tá? Que, na verdade, nem precisa escrever, né? Ok, então, como é que vai ficar agora? A gente ficou com 12 menos 3x igual a 5x. Portanto, 5x mais esse 3x aqui vai ficar 8x igual a 12. Certo? Ou seja, x vai ser igual a 12 sobre 8. Simplificando em cima e embaixo por 4, então a gente vê que x tem que ser quanto? 3 sobre 2. Então, esse aí, certo? Esse 3 meios aí é o único ponto em que a derivada é igual a zero. Então, quais são os pontos críticos da função? Os pontos críticos de f de x, certo? São x igual a zero, que é o único ponto em que a derivada não existe, certo? E x igual a 3 meios, que é o único ponto em que a derivada é igual a zero, certo? Então, isso resolve esse exercício. Beleza? Maravilha, né? Pronto. Então, é isso que são pontos críticos, tá, pessoal? São pontos em que a derivada é zero
ou a derivada ela não existe. Esses pontos vão ser muito importantes para a gente procurar por pontos de máximo e de mínimo global de uma função. Tem muitos problemas assim na vida prática. Por quê? Porque a gente muitas vezes quer resolver problemas de otimização. Tá? O que é um problema de otimização? É a gente determinar a condição ótima de alguma situação. Por exemplo, digamos que eu sou dono de uma loja e eu quero determinar como que eu devo fazer as minhas vendas de modo a maximizar o meu lucro, ou de modo a minimizar as minhas despesas. Então, eu sempre vou estar interessado em achar os pontos de máximo e de mínimo globais, porque eu quero maximizar ou minimizar algo. Beleza? E aí, problemas de otimização são muito recorrentes. A gente vai fazer uma aula só sobre problemas de otimização, tá? E, então, a gente teria que ter algo que garantisse a gente que os pontos de máximo e de mínimo global existem, certo? Porque, por exemplo, a gente viu aqui alguns casos aqui no início. Por exemplo, esse caso aqui da função do segundo grau, a gente viu que ela tinha um mínimo global, mas não tinha máximo global. Então, eu não teria como maximizar o meu lucro se o meu lucro tivesse o formato dessa função aqui, certo? Mesma coisa com essa outra aqui, ó, com a função cúbica. Ela não tem nem máximo e nem mínimo. Então, seria interessante se a gente tivesse algum resultado que garantisse quando que um ponto de máximo e de mínimo global ele existe. E, de fato, um resultado como esse, ele está disponível para a gente. Certo? Ele está disponível. Ele é chamado de teorema do valor extremo. A gente não vai demonstrar, certo, esse teorema. Ele já é muito mais avançado do que a gente precisa. Teorema do valor extremo. Esse teorema diz o seguinte. Então, a gente vai precisar agora ter uma função que vai estar definida em um intervalo fechado, tá? Em um intervalo que seja fechado, que nem aquele gráfico que a gente tinha mostrado ainda agora, certo? Então, o enunciado desse teorema é o seguinte, ó. Então, a gente vai precisar que f seja uma função contínua, certo? Então, se f... Deixa eu apagar isso aí e escrever de novo. Tá? Então, a gente vai pedir que f seja uma função contínua. Então, se f é contínua no intervalo AB fechado, certo? É importante aí que seja fechado, tá? Importantíssimo. Então, existem um mzinho e um mzão no intervalo AB, tais que f de mzinho é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que f de mzão, para todo x no intervalo AB. Então, essencialmente, o que é que isso significa? Significa que esse aqui é um mínimo global, beleza? E significa que esse outro aqui é um máximo global. Então, os valores extremos de uma função que seja contínua e definida em um intervalo que seja fechado sempre existem. Tá? Então, a gente pode garantir, nesse caso, que existe o máximo e existe o mínimo. Certo? Existe o máximo e existe o mínimo, desde que a função seja uma função contínua e eu esteja olhando para ela apenas em um intervalo que seja fechado. Tá? E aí um detalhe importante é o seguinte, ó. Esse teorema ele é um teorema de existência. Ele está dizendo que o mínimo existe e que o máximo existe, mas ele não está dizendo como que a gente faz para determinar quem são esses valores, tá?
Então, é só um teorema de existência. Existem. Tá? Eu não estou dizendo como que são. Nem estou dizendo que eles são únicos. Pode ser que tenha mais de um. Qual que é o método, então, que a gente usa para determinar quais são os valores máximo e mínimo? Esse método é chamado de método do intervalo fechado. Esse é um dos métodos que a gente pode usar. Certo? Na aula que vem, a gente vai fazer só exercícios sobre problemas de otimização. Beleza? Para a gente praticar o que a gente está vendo aqui no final da aula de hoje. Além de outros métodos também que eu vou comentar nessas aulas, tá certo? O que é que a gente faria, por exemplo, se o intervalo não fosse fechado, tá? Se eu não tivesse como olhar para um intervalo que fosse fechado. Então, digamos que eu tenha uma função f que seja contínua e esteja definida em um intervalo que seja fechado. Então, eu já tenho a garantia de que os valores extremos existem. Então, para a gente determinar quem são esses valores extremos, a ideia vai ser a seguinte. O primeiro passo vai ser determinar quem são os pontos críticos de f. Então, primeira coisa, achar os pontos críticos de f em AB, no intervalo de consideração, certo? Segundo passo, a gente vai precisar comparar os valores de f nos seus pontos críticos, tá? Nos pontos críticos. Deixa eu ajeitar aqui que ficou feio. Tá? Então, a gente vai precisar comparar os valores de f. Então, a gente vai ter que comparar os valores de f nos pontos críticos com f de A e f de B, com os valores de f nos extremos do nosso intervalo, certo? E, finalmente, o maior valor que a gente achar na segunda etapa é o máximo global. O menor valor que a gente achar na segunda etapa é o mínimo global. Tá? O maior valor na etapa 2 é o máximo global. Beleza? De f em AB. E o menor valor é o mínimo global de f em AB. Certo? Então, é esse o método que a gente usa. Esse método já estava bem especificado nesse exemplo que a gente fez aqui. Ó. Repara que a gente achou todos os pontos críticos da função da gente, né? Esse aqui de baixo e esse aqui de cima são os pontos em que a derivada é zero. Aí a gente vai ter que comparar os valores da função nesses pontos com os valores da função nos extremos do intervalo. Aí, comparando esses valores, o maior que tiver vai ser o máximo global. Ó, entre esses pontos aí, a gente tem agora só 5 pontos para olhar. Tem os 3 pontos críticos e os 2 extremos. O maior que for, que é esse aqui, vai ser o máximo global. E o menor dos 5, o menor valor de f nos 5 pontos, que é esse aqui, ó, é o menor valor de f que tem nesses 5 pontos, é o mínimo absoluto, global. Tá bom? Então, essa é a ideia que a gente vai aplicar em alguns exemplos na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Então, com isso, eu finalizo o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.